Fala galera, estamos aqui no terceiro programa sobre as 5 fases da missão Jovens Sarados, saindo do início até a maturidade, que é desenvolver aquilo que Deus sonhou para as nossas missões, beleza? Nós vimos no programa anterior a segunda fase, que é a fase do início para a estabilização da missão, ou seja, é quando a missão ela consegue enraizar em si mesma, ela consegue passar pelas primeiras provas, que geralmente dura os primeiros meses, até o primeiro ano da missão, e a partir disso, quando ela consegue identificar que ela já enraizou, né, que ela já tem condições de se firmar ali como uma referência, ela está plantada de maneira sólida, né, os vendavais não vão arrancá-la, então ela já tem que começar a pensar o processo de crescimento dela. E nós vimos que na segunda fase, você precisa ter uma estratégia de crescimento no estilo de vida, ou seja, você tem que fazer com que aqueles servos que fincaram raízes, eles consigam dar passos no estilo de vida, mapeando aquilo que são os pontos que precisa melhorar, e precisa ter uma estratégia de crescimento na missionariedade. A gente viu como é importante pensar uma estratégia de Maranatá, de discipulado após o Maranatá e de constância nessa estratégia, ou seja, não pode ser uma coisa ocasional, para que ela atinja a terceira fase, que é a fase de crescimento por adição. Então, nesse programa nós vamos tratar sobre o crescimento por adição, certo? A terceira fase, que é a fase de crescimento por adição, é quando a missão ela já consegue ter um ritmo de atrair pessoas, né? Muitas missões elas já chegaram nessa fase, às vezes não vivendo bem as primeiras fases, a primeira e a segunda fase, e por isso colhem resultados ruins aqui na terceira fase. Mas muitas missões chegaram num estágio, né, de crescimento por adição, que é o quê? É aquela fase que a missão ela consegue de uma certa forma já ter uma estratégia constante de Maranatá, ela consegue ter uma estratégia constante de eventos, às vezes retiros Sarados para Amar, retiros de cura interior, Kairos, e ela consegue de alguma maneira atrair pessoas, ela consegue crescer numericamente, mesmo que algumas missões cresçam a um ritmo mais acelerado, outras no ritmo mais lento, mas ela consegue manter um desenvolvimento de crescimento, certo? Só que nós precisamos entender que essa estratégia de crescimento, ela precisa primeiro, ela ser intencional, e ela precisa mirar, chegar na quinta fase, que é a fase de crescimento por multiplicação. Claro que a gente não vai dar um salto maior do que as nossas pernas podem dar. Então, o que a gente precisa vivenciar nessa terceira fase? A primeira coisa, e é o primeiro erro que muitas missões cometem, é que na terceira fase, a nossa acolhida, ela precisa virar intencionalmente um processo de discipulado. Certo? Então, a terceira fase, para que ela seja um processo de crescimento sustentável, ela precisa ser acompanhada de uma acolhida mais profunda. O que eu quero dizer com acolhida mais profunda? A acolhida na terceira fase precisa necessariamente desembocar no discipulado, ou seja, em trazer o cara para perto, para ajudar o cara a caminhar e conseguir enraizar e aprofundar na vivência da vida cristã, sobretudo na vida de oração. Então, sem esta estratégia intencional, consciente e constante de, na terceira fase, você discipular as pessoas que estão vindo, o crescimento ele vai ser desgastante, ele vai ser aquém do potencial que existe para crescer, e ele vai ser um crescimento anêmico. Por quê? É o que acontece com muitas missões, com certeza você já experimentou isso na sua missão. Muita gente vem para o Maranatá, fala que teve um conhecimento, uma experiência com Jesus Cristo, e muitas de fato tiveram, mas porque elas não são ensinadas a viverem a vida cristã, elas acabam voltando atrás e dispersando o caminho. Então, aquelas pessoas que poderiam ser servos, seja dos Jovens Sarados ou estar em outros locais na igreja, mas que poderiam ter enraizado porque não há uma estratégia intencional de discipulado, elas acabam padecendo. Então, o que você precisa? A primeira coisa que você precisa pensar na terceira fase para potencializar o seu crescimento, que é o crescimento por adição, é discipular pessoas. A pessoa saiu do Maranatá e ela já precisa ser discipulada, certo? Nós temos um documento chamado Projeto Discipulado, Primeiros Passos, justamente para ensinar como que a gente vai fazer o discipulado do pessoal nessa terceira fase, quando eles saem do Maranatá. Então, primeiro ponto, a acolhida precisa virar intencionalmente um processo discipulado. Só que o discipulado não se resume às células, aos pequenos grupos ou a qualquer outra estratégia que a gente desenvolva para que essa galera venha até nós e fique conosco.
Existe um segundo elemento que nós precisamos trabalhar quando a missão começa a viver essa fase. Na verdade, já devíamos trabalhar de antes, mas precisamos intensificar, desenvolver mentalidade discipuladora com todos os servos. Esse é o segundo elemento. Primeiro, um discipulado eficaz com as almas que chegam. Segundo, todo servo precisa ter mentalidade discipuladora. Primeiro, porque é um mandato de Jesus, está em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações. Segundo, porque é um elemento essencial do nosso estilo de vida. A cartilha de servos, ela vai trazer isso, citando justamente esse versículo de Mateus 28, e essa versão nova, ela é mais explícita ainda. Todo servo precisa ter uma mentalidade discipuladora. Significa o quê? Nessa terceira fase, a gente precisa desenvolver no servo que ele é responsável pelas almas que chegam, mas não só responsável no sentido de dar um abraço, não, é responsável no sentido de adotar essas almas, de acolher aqueles que estão perto dele e ele mesmo desenvolver um processo em que ele consiga ajudar as pessoas, né, a partir da capacidade que ele tem e da disponibilidade que ele tem, ajudar essas pessoas a darem passo para Jesus. Se toda a missão tem essa mentalidade discipuladora, se a maioria da missão tem essa mentalidade discipuladora, a gente potencializa muito o crescimento por adição que acontece na terceira fase. Por quê? Porque eu estou, através dos servos, reproduzindo pessoas que reproduzem outras pessoas. Reproduzem o quê? A imagem de Jesus. Então, eu estou desenvolvendo um processo intencional e uma espécie de avalanche, uma onda, que vai gerando outra onda para alcançar pessoas, desenvolver pessoas para Jesus. Então, o primeiro elemento é o discipulado eficaz. Segundo, é a mentalidade discipuladora em todos os servos, mesmo aqueles que não lideram células de discipulado. O terceiro elemento, que é fundamental na fase de adição, é envolver todas as pessoas no processo de missionariedade da missão. Então, esses dois primeiros elementos, tanto o discipulado eficaz como a mentalidade discipuladora, eles servem para quê? Para que nós cresçamos dentro do estilo de vida, certo? Eu vou discipular o cara para quê? Para ele viver um estilo de vida, é o que vai dizer a nossa cartilha, formar os jovens para que vivam uma nova maneira de viver o seu dia a dia, Então esses dois elementos crescem para cá, mas eu preciso também crescer para cá, lembre sempre, São os dois vetores, missionariedade e estilo de vida, certo? Qual é esse elemento que faz crescer para cá? Eu preciso envolver os servos dentro do serviço da missão com uma intencionalidade missionária. Então, eu preciso envolver o cara, preciso ter aquilo que o padre Edmilson chama de olhar de águia. Ele diz assim, a gente precisa ter um olhar de águia, a gente tem que ver naquele servo a potencialidade que ele tem para a missão, qual o dom que ele tem, qual a predisposição que ele tem e encaixar ele dentro desse processo. Por quê? Porque quando você encaixa o cara na vida missionária, na missionariedade da missão, no serviço da missão, isso contribui fortemente para que ele possa desenvolver o seu sentido de pertencimento e o seu sentido de utilidade dentro da obra do reino de Deus. Isso é fundamental, não só para ele, mas para potencializar a própria missão, porque quanto mais pessoas trabalhando pelo reino, maior é a chance do reino avançar. Nessa terceira fase, além desse elemento que indica um crescimento missionário, que é você envolver as pessoas no serviço da missão, existe um quarto elemento que também é muito negligenciado. O discipulado é negligenciado nessa terceira fase, certo? A mentalidade discipuladora muitas vezes não existe nessa terceira fase. Mal ou bem, nós conseguimos encaixar as pessoas no serviço da missão, algumas missões de maneira melhor, outras missões nem tanto. Mas existe um quarto elemento que é muito negligenciado. Quando a missão começa a crescer por adição, que é essa terceira fase, ou seja, ela começa a crescer numericamente, ela começa a aumentar, nós precisamos nos antecipar ao processo de crescimento. Como? Desenvolvendo lideranças, formando as lideranças que já existem na missão, mas também formando novas lideranças. Por quê? Porque se eu creio que Deus vai fazer a missão crescer, e se eu estou trabalhando, cooperando com a graça de Deus para a missão crescer, eu vou precisar de mais pessoas como referência e como liderança para sustentar esse crescimento. Então, o que aconteceu com muitas missões? Elas cresceram, mas elas não formaram lideranças, vamos dizer assim, imbuídas do estilo de vida e da missionariedade que é típica de jovens sarados. Porque a missão cresceu e não cresceu as lideranças, o que foi que ocorreu?
a capacidade de formar essas pessoas, de orientar, de direcionar essas pessoas, ela se reduziu. E aí para muitas missões, o crescimento acabou sendo também uma pedra de tropeço. Ela cresceu para depois retroceder. Então, o quarto elemento que é fundamental para você passar para as outras fases, na terceira fase, que é o crescimento por adição, é desenvolver novas lideranças. Você precisa ter uma estratégia consciente e intencional de formar lideranças que já estão na sua missão e de formar novas lideranças, pessoas que ainda não exercem liderança, mas você começa a perceber o potencial que ela tem, a disponibilidade que ela tem, a docilidade que ela tem para ser uma referência dentro da missão. Esse processo é fundamental. Por quê? Porque ele vai capacitar a missão a ter um crescimento sustentável. Toda vez que a missão cresce, ela precisa crescer também em termos de liderança. Não só em qualidade da liderança, mas também em quantidade de liderança. Ou seja, quantidade de pessoas capazes de ser referência no estilo de vida. Então esse quarto elemento, ele não pode ser negligenciado, mas se ele for bem feito, ele vai ser um trampolim muito importante para você passar para a quarta e para a quinta fase. Por último, você precisa manter a estratégia de crescimento da missão. Então, tudo isso vai se dar ao mesmo tempo. Veja que você precisa ter um processo de organização que ajude a atuar nessas 4 áreas que nós falamos. Quais são? Desenvolver o discipulado das pessoas que vão chegando, desenvolver uma mentalidade discipuladora dos servos para que eles assumam o compromisso e a missão de ajudar as pessoas que estão chegando a crescerem para Jesus, e não só as que estão chegando, mas as que já estão também, O terceiro elemento, que é envolver a galera na missão, no serviço da missão, no ser missionário, certo? Através do exercício dos seus dons característicos. E o quarto elemento, que é desenvolver as lideranças que já estão e as lideranças, novas pessoas para assumir esse papel de liderança, que não é cargo, é ser referência no estilo de vida, beleza? Então, esses 4 elementos, eles precisam se manter constantes. Então, além desses 4 elementos, você precisa manter constante um quinto elemento, que é aquilo que você já vinha adotando para passar da segunda para a terceira fase, que é uma estratégia contínua de crescimento. Então, a estratégia do Maranatá, do discipulado após o Maranatá, eles são fundamentais para você crescer. Então, se você começa a desenvolver isso, e isso mantém uma constância, naturalmente você vai chegar na quarta fase. Qual é a quarta fase? O crescimento por reprodução. Então, no próximo programa nós vamos entender o que é o crescimento por reprodução, o que significa essa quarta fase e como fazer dessa quarta fase um trampolim para a gente chegar na meta, que é o crescimento por multiplicação dentro das nossas missões.